Oi, pessoal, tudo bem? Gente, vamos falar de diabetes, tá bom? Diabetes, existem dois tipos de diabetes: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, e tem o terceiro também, que é o diabetes gestacional. Porém, o diabetes gestacional a gente vai falar numa aula que vai ter específica sobre gestação, tá bom? Então, agora aqui eu vou falar sobre diabetes, na verdade, tipo 2, porque o tipo 1 é uma doença autoimune, e doença autoimune se trata como doença autoimune, certo? E teremos uma aula só sobre isso, doenças autoimunes. Então, vamos falar do diabetes tipo 2, que é um diabetes adquirido, tá? A gente dizia que era o diabetes adquirido na velhice, mas hoje já não dá mais para dizer isso, porque a gente tem muitos jovens já com diabetes tipo 2, certo? Eu tenho, inclusive, eu atendo, volta e meia, eu pego gente assim de 20 e poucos anos, de 30 e pouquinhos, já pré-diabético ou já entrando mesmo numa diabetes tipo 2. A gente olha ali nos exames de glicemia e já tá ali. Infelizmente. Por que infelizmente? Porque o diabetes tipo 2, gente, que é um diabetes, a gente diz adquirido. Por que a gente fala adquirido? Porque ele é adquirido ao longo da vida por maus hábitos. Por maus hábitos, principalmente alimentar, tá? Por mau hábito alimentar. Então, sendo assim, ela é uma doença que ela pode ser tranquilamente prevenida se a pessoa se cuidar, se a pessoa tiver bons hábitos, se a pessoa fizer, tipo, tudo que eu ensino aqui no Viver Melhor, entende? Tudo isso que a gente conversa aqui no Viver Melhor, né? Mas principalmente no diabetes, principalmente a alimentação e atividade física, né? Quais são os dois grandes fatores para desencadear um diabetes tipo 2? Excesso de carboidrato e sedentarismo. Então, o contrário disso é prevenção do diabetes tipo 2, principalmente para aquelas pessoas que já têm uma tendência, já têm uma glicemia mais elevada, ou que na família já tem pais, mães, avós com diabetes. Essa pessoa, ela precisa estar atenta e sempre controlando o uso excessivo, o consumo excessivo de carboidrato e cuidar para não ser sedentária, não ser uma pessoa sedentária, certo? Essa é a prevenção. Qual é o tratamento do diabetes tipo 2? O tratamento do diabetes tipo 2, ele também pode ser perfeitamente controlado pelo paciente. Por quê? Porque o tratamento do diabetes tipo 2, ele é justamente o mesmo da prevenção. Evitar carboidratos e evitar o sedentarismo. Só que aí de uma forma mais séria. Porque quando tu já entrou no diabetes, vai depender ali do nível que tá a tua glicemia, tu vai ter que fazer uma restrição muito mais séria de carboidrato. Então, assim, tratamento para diabetes, dieta low carb ou dieta cetogênica, que é ainda mais restrita em carboidrato do que a low carb. Dependendo do paciente, ele vai poder consumir carboidratos naturais, frutas, verduras, raízes. Outros pacientes já não vão poder mais, vão ter que fazer uma restrição severa de carboidratos. Então, isso vai depender de como é a glicemia, né? A glicose desse paciente diabético e a atividade física. Assim, gente, a grande maioria dos pacientes com diabetes tipo 2, se começar desde o início ali do diagnóstico a se cuidar, a cuidar da alimentação, a ter uma dieta low carb e fazer atividade física, muito dificilmente ele vai precisar de medicação, muito dificilmente ele vai agravar esse diabetes, né? Se ele se cuidar certinho, ele tem muita chance de controlar só com bons hábitos de vida, principalmente bons hábitos alimentares. Agora, o que eu vejo, e vejo muito, muito mesmo, e assim, me dá uma dor no coração, são pacientes diabéticos comendo doce como se nada tivesse acontecido, comendo pão, macarrão, carboidratos refinados como se não houvesse amanhã. E aí se enche de medicamento. Poxa, gente, o diabetes é uma doença muito séria e que pode causar danos muito cruéis, né? A gente sabe, pode cegar a pessoa, pode ter que amputar um membro, pode levar à morte. Então, eu acho incrível, assim, assustador como as pessoas recebem um diagnóstico de diabetes e simplesmente continuam comendo carboidrato como se tivesse tudo bem, né? É uma pena, tá? Porque poderia ser controlado muito bem
com dieta low carb, com dieta cetogênica, se fosse o caso, e com atividade física, com bons hábitos de vida. E, de novo, a prevenção é essa. A prevenção é essa. Sem excesso de carboidrato, né? E sem sedentarismo. E aí, eu tava até aqui vindo no computador aqui, antes de começar aqui a aula, que eu queria ver uns dados para passar para vocês. Impressionantes os dados, né, gente? Na última década, tá? Dados da OMS, na última década, o diabetes tipo 2 aumentou em 62% da população mundial. É muita coisa, é muita coisa. Só no último ano, 18% aumentou. Em um ano. E a previsão deles é que aumente, que seja uma disparada, assim, o aumento de diabetes no mundo nas próximas décadas. O cenário é realmente muito crítico. E é muito simples de entender, né? A nossa alimentação cada vez pior, cada vez mais industrializada, cada vez mais alimentos ultraprocessados, cada vez mais carboidratos refinados, e esse excesso de carboidratos leva para o diabetes tipo 2, não tem o que fazer. Então, nós já estamos vivendo uma epidemia de diabetes tipo 2 e a tendência é que isso piore muito, muito, muito. Então, pessoal, bons hábitos, principalmente para quem já tem uma tendência, para quem já tem uma hereditariedade em relação a isso. Bons hábitos de vida, em especial uma boa alimentação baixa em carboidrato e atividade física rotineira, certo?